E nós estamos aqui reunidos nesta oportunidade, um horário diferenciado das nossas reuniões, exatamente para participarmos de uma palestra. E eu quero, nesta oportunidade, trazer a todos vocês, ou passar, irmãos, a todos vocês, um pouco da experiência que tive naqueles países africanos. Eu falo assim porque tivemos presente em Joanesburgo, que é um país da África. Estivemos em Moçambique, que também é um país, e também fomos até Malawi, que é um outro país africano, em busca ou ao encontro de uma nova família que está se apresentando e tendo a mesma fé que nós temos nestes santos de Deus. Mas antes, prezados irmãos, eu quero apresentar a todos vocês o milagre que aconteceu para que nós pudéssemos estar operando neste país. Isto é muito importante porque nós podemos compreender e entender o grande presente que Deus nosso Pai nos deu quando formou a Santa Avó Rosa como glorioso Espírito Consolador, e hoje mais presente entre nós, o nosso querido e santo irmão Aldo, como profeta e pastor deste rebanho apostólico. Eu digo aos nossos prezados irmãos que os nossos primeiros contatos com Moçambique se deu em novembro de 2015. Os nossos primeiros irmãos, provavelmente o nosso irmão Wagner Rodrigues foi um dos que teve esse primeiro contato lá com o pastor José Antônio Manuel. Esse foi o relato que ele me passou. Mas foi um período, irmãos, em que aquele país estava em guerra. 2015, novembro de 2015, uma situação muito difícil lá. Guerreiros matando as pessoas por nada. Confrontos desnecessários. Confrontos políticos. E guerra por poder. E o nosso irmão, ele continuou conversando com os nossos primeiros irmãos que entraram em contato com ele. Mas a nossa querida e santa Avó Rosa, ela sempre prezou pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra carga não colocarei sobre vocês. E não seria confortável, irmãos, para o ministério desta igreja, para o povo desta igreja, saber que um mensageiro da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo saiu do país, deste país, Brasil, um país abençoado, irmãos, que até um estilingue, se nós andarmos com ele aqui na mão, é proibido. Então não seria confortável para nós saber que foi um mensageiro daqui deste país para levar a palavra do Consolador e ser fuzilado naquele país. E é aí onde nós devemos entender a paciência de Deus e o trabalho destes santos de Deus, irmãos, até a poeira baixar e elas puderem então abrir as portas para que nós possamos adentrar a este país em busca desta família maravilhosa que nós encontramos naquele país. O ano se passou de 2016 e quando foi em fevereiro do ano de 2017 houve um acordo entre os países vizinhos daquele país para dizer que dali em diante seria terminantemente proibido qualquer guerra naquele país. E as guerras se acabaram em fevereiro de 2017. Aqueles contatos que eram feitos desde o ano de 2015 se intensificaram. Houve um alvoroço, como os nossos irmãos sabem. E não demorou 2 meses, irmãos,
os nossos primeiros mensageiros já estavam seguindo do Brasil até Moçambique, para conhecer aqueles irmãos. Notem que nós não sabíamos dos fatos que estavam acontecendo lá, antes da nossa ida até Moçambique. E o que nós sabemos é que, por meio desses nossos irmãos, logo em seguida, é que encontravam ali naquelas estradas, carros queimados, caminhões incendiados, abandonados naquelas pistas. Isso eu pude ver. Então notem, os prezados irmãos, o grande milagre que ocorreu, exatamente porque nós temos uma santa poderosa, temos uma santa que nos guarda, e temos uma santa, irmãos, que ela faz de tudo para nos dar o conforto. E isso eu estou falando para os irmãos e principalmente para o ministério, para que confiem no poder dessa santa de Deus, e qualquer lugar deste mundo que for aberto as portas para que nós possamos levar a palavra de nossa igreja, confiem assim, que jamais a nossa querida e santa avó, o santo irmão Aldo, vai permitir que um mensageiro dela ou deles saiam daqui do Brasil, de um país que tem o conforto que nós temos, de um país que nos dá o direito de sermos irmãos, de sermos amigos, e de também, irmãos, escolhermos a fé que nós professamos. Chegarmos em qualquer lugar deste mundo e sermos fuzilados, como infelizmente aconteceu com outros credos, porque tivemos a oportunidade de encontrar com muitos mensageiros, com muitos missionários, que há mais de 6 anos, 10 anos estão operando naquele país, e infelizmente esses fatos ocorreram. E eu mostro a vocês justamente para dizer que nós estamos guardados com a mão de Deus, e que a nossa querida e santa avó, ela tem o comando nesta igreja, ela tem o comando em nossas decisões, e nós só podemos chegar aonde queremos com a orientação da santa avó e do nosso querido e santo irmão Aldo. Vejam que passaram aí mais de 1 ano, a santa avó Rosa preparando o terreno, para poder abrir as portas, para que nós pudéssemos então chegar naquele país. E foram então os primeiros mensageiros. Em seguida foram enviados um casal, na pessoa do pastor Gerson e a esposa, que antes dos dois chegarem aqui no Brasil, eles já estavam se preparando para ir a Moçambique. E depois deste casal eu tive a oportunidade, irmãos, de, junto com o nosso pastor Valmir, ir até Moçambique, justamente para conhecer melhor aquele país, conhecer melhor o nosso povo e, naturalmente, trazer as necessidades daquele povo e o que nós precisamos, irmãos, para que nós pudéssemos estar lá e sermos considerados como filhos de Deus. E fomos a Moçambique. E a nossa primeira missão, irmãos, se deu na cidade de Caia. Descemos do avião na cidade de Beira, dormimos em Lamego, onde também temos uma congregação, mas preferimos iniciar a nossa trajetória de mensagens, de atenção ao nosso povo, na cidade de Caia. E as primeiras pessoas que nós encontramos nessa cidade, irmãos, foram os nossos filhos, as nossas crianças. Irmãos, e vocês não queiram imaginar a felicidade de uma criança que perdeu pai, que perdeu mãe, ver alguém que assumiu a responsabilidade de cuidar destas crianças. Nesta cidade de Caia, irmãos, nós temos 58 crianças órfãs de pai e mãe. E inclusive quando nós chegamos na cidade de Caia, elas estavam lá aguardando o mensageiro da Santa Avó
para alimentar aquelas crianças, porque elas estavam sem comida. Não é porque nós deixamos de enviar os recursos, é porque existem duas modalidades de mandar recursos para a África, e uma delas, a que a gente costuma mandar os valores, ela tinha fechado as portas, elas tinham parado de fazer aquela operação. Então aí o pastor Gerson usou um outro banco que também envia valores, só que esse banco era em outra cidade. E a movimentação, o traslado das pessoas lá, irmãos, é muito difícil. De maneira que para a irmã Francisca ir buscar aquele valor que foi enviado pela igreja, ela demorava 2 dias para chegar até lá e trazer o dinheiro. Então, quando nós chegamos lá, o dinheiro estava na conta, mas como não caiu no banco de Caia, porque não foi possível, os valores tinham acabado, e aquela comida tinha acabado naquele dia, e eles estavam lá. E eu chamei a irmã Francisca para ir lá olhar a casinha onde eles moram, uma casinha um pouco apertada, e vi que não tinha nada. Falei: irmã, e como que essas crianças vão dormir hoje? Elas não choram, não reclamam, como elas fazem? Ela disse: pastor, elas não choram, elas ficam reclamando o tempo todo. Mama, eu estou com fome, eu estou com fome. Todos na mesma sonorização: mama, eu estou com fome, eu quero comer. Naquele momento, irmãos, eu pedi à irmã Francisca, vá até o mercado e compre o que for preciso, e vamos dar a janta dessas crianças. E assim ela foi. Cumprimentamos aquelas crianças, inclusive tive a oportunidade de enviar os vídeos para os nossos irmãos. Hoje, irmãos, elas já cantam os nossos hinos da igreja. 3 hinos que eles aprenderam e naquele momento tiveram a alegria e a felicidade de cantar para nós, em uma só sonorização. E foi muito lindo aquela situação. E eles estavam ali numa situação de tanta alegria, irmãos, que eles pulavam uns por cima dos outros para ter o prazer, para ter pelo menos a oportunidade de tocar em um de nós. É muito lindo a situação. A alegria de saber que eles têm um pai, que eles têm uma família, que eles têm alguém, irmãos, que a partir de então cuida deles, que leva o alimento para eles, porque os pais que eles tinham foram fuzilados ou mortos por meio de doença. E nós chegamos ali, nos apresentamos a eles como igreja apostólica e assumimos, irmãos, lógico, confiando em todos vocês, o compromisso de tê-los conosco em nossa companhia e de oferecermos a ele um lugar digno, um lugar decente, um lugar onde eles pudessem sorrir e agradecer a Deus pela família que eles têm hoje, que é exatamente esta igreja apostólica. Mas digo a todos vocês, irmãos, que a situação que eles vivem lá ainda não é boa. Nós alugamos uma casa lá e pagamos por mês o valor aproximado de R$400. R$400. E é uma casa muito apertada. Os nossos irmãozinhos, eles dormem em esteira. Eles fazem a esteira, colocam no chão. E aquele chão, irmãos, ele é um chão comum, de terra, porque eles não fazem ao menos contrapiso. E eles colocam aquelas esteiras no chão, e aí fica aquele bolinho de criança dormindo. As irmãs, as crianças, meninas, teve uma senhora que ofereceu a casa dela para elas dormirem separadas dos meninos, mas também é da mesma forma assim, dormem naquelas esteiras. E estas esteiras, irmãos, elas chegam a momentos que elas rasgam. Uma esteira daquela, ela dura aproximadamente aí uns 2 meses, 3 meses, mas de tanto eles se mexerem, criança é difícil, elas acabam rasgando. Um outro ponto que eu encontrei lá, a panela de fazer a comida para eles, a única panela que tinha, uma panela pequenininha. A irmã Francisca, ela coloca lá a chima, né, que é aquele pó de milho, com água, e vai mexendo para
dá para eles. Mas aquela panela de chima, no máximo atende 15 crianças. Então, ela já tem que pegar, tira aquela chima, coloca lá nos pratos para dar para ele, ou em uns recipientes. Enquanto 10 ou 15 come, ela vai preparar uma outra chima para as demais crianças até chegar nas 58. E aí nós também, da mesma forma, compramos uma panela maior, de forma que essa panela pudesse fazer a chima para que atendesse todos no mesmo momento. Pratos também da mesma forma, muito poucos pratos. Em média 10, 15 pratos, então uns têm que comer primeiro, esperar os outros comer. Irmãos, eu estou passando estas posições para vocês, para que vocês compreendam a necessidade de nos unirmos e ajudarmos aquelas crianças. Nós temos uma conta aí, uma conta para a expansão da África, e nós temos notado que os valores que têm entrado lá é muito pouco. E nós precisamos de mais, nós precisamos do apoio de todos os nossos irmãos. Não só dos empresários, mas de todos aqueles que fazem parte desta igreja e que assumirem, irmãos, esta paternidade com estas crianças, porque eles perderam os pais. Os pais deles já não existem mais na terra, deixaram de existir. E a Santa Vó Rosa, ela nos escolheu exatamente para sermos os pais daquelas crianças. E eu tenho absoluta certeza que o Santo Irmão Aldo, ele fica feliz com todos aqueles que têm o prazer de estender a sua mão para alimentar esta conta e nós podermos realizar esse trabalho à altura daquilo que é preciso. Mas, prezados irmãos, não é só as crianças, é o trabalho espiritual em si que precisa ser realizado naquele país. Porque o trabalho espiritual é um trabalho muito bonito e uma oportunidade belíssima que a nossa querida e Santa Avó deu àquele povo, através desta igreja apostólica. Nós dormimos em Cai, no outro dia cedo partimos para o país de Malawi e fomos até a congregação de Sangen, que já é nesse país de Malawi. Essas congregações do país Malawi são congregações novas, porque até então a gente só tinha operado no país de Moçambique. Irmãos, e vocês precisam observar e entender o carinho que aquele povo nos recebeu. Chegamos naquela congregação, já era mais de 9 horas da noite. Um escuro, não tem energia, nas aldeias não tem energia. A única luz que eles têm lá é o fogo que eles acendem no chão para cozinhar. E muitas vezes aquele que tem melhor condição tem uma lanterna para clarear o chão para andarem. Eu acredito que muitos que estão aqui já viveram essa situação, principalmente aqueles que moram na roça, nas fazendas. E é uma situação que para nós, para eles talvez seja uma coisa muito, muito fácil, simples, mas para nós é algo muito difícil. Mas o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é o carinho daquele povo. A satisfação como eles nos recebem. E quando nós descíamos do carro, que dávamos o primeiro abraço em alguns dos nossos irmãos, que fosse homem, mulher, os demais faziam fila para abraçar. Tamanha, irmãos, a rejeição que as pessoas têm por aqueles nossos irmãos. Eles nunca tinham recebido um abraço de ninguém. E quando eles nos viram e que nós começamos a abraçar um a um, eles começaram a perceber que havia algo diferente. Mas o que plantou no coração daqueles nossos irmãos é que realmente estava chegando a família deles, que ali estava uma família. E nós ficamos com eles ali aquela noite, e o mais interessante nessa estada, irmãos, é que um senhor lá que não era apostólico, ele não faz parte de nossa igreja, mas como é aldeia, todos se conhecem.
E ele é aquela pessoa que tem uma condição de vida melhor. E era a única casa naquela aldeia que era coberta de chapa. E uma casinha relativamente boa. E ele combinou com aquele nosso irmão, que era o pastor daquela igreja, queria que nós dormíssemos lá na casa dele. E naturalmente nós aceitamos a proposta, porque nós estávamos querendo ir para uma pensão. E sabíamos que nós iríamos dormir numa esteira. E eu, naturalmente, chamei o pastor Valmir e falamos, vamos dormir com eles aqui, vai ser muito bom, porque nós ficamos mais próximos, né? E dormimos naquela esteira. Mas não foi muito confortável. A gente não tem muito costume de dormir com esteira e no chão. Foi um pouco difícil aquela noite. No outro dia nós amanhecemos com as dores nas costas que não aguentava mais. E aí eu tive que falar com aquele irmão. Irmão, eu agradeço muito a sua dormida, mas a gente não tem costume com esteira. E hoje nós vamos ter que dormir numa pensão. Porque aqui está dando muita dor nas costas. E fomos embora. Um outro fato interessante, irmãos, é que quando a gente saía daquelas casas com as mochilas, para irmos até a congregação, imediatamente corria 3, 4 de um lado dali, aqueles adolescentes, para pegar nossa mochila, não queria que nós carregássemos nada. É a cultura deles. E eles brigavam para levar a nossa mochila. Não queria que carregasse nada, não, deixa que eu levo, eu quero levar. Não, eu quero levar. Desse jeito. E aí nós fomos para a congregação e falamos para os nossos irmãos, hoje nós vamos ter que ir para a pensão devido à dificuldade que nós tivemos aqui. Depois do almoço, na parte da tarde, o irmão veio até nós, falou, irmão, aquele moço lá que vocês dormiram na casa dele, ele foi lá comprar um colchão para vocês, ele não quer que vocês vão embora da casa deles. Quer que vocês durmam lá. Vejam aí. Eles não têm condição, mas têm um carinho muito grande, e eles fazem um esforço muito grande para nos recepcionar, irmãos. E realmente, nós decidimos ficar, fomos na casa daquele senhor, e lá encontramos o colchão novinho no plástico, exatamente nos esperando. Ali passamos 2 noites. Eles têm o costume de deixar as galinhas dormir em casa com os pintinhos, né? Porque eles disseram que lá venta muito. E o vento pode carregar os pintinhos embora. A gente procurou saber. Porque a gente estava lá de madrugada e de repente, piu, 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 piu. Os pintinhos lá. Né? E passamos aquela noite e perguntamos, não, aqui é porque venta muito, realmente muito vento. E eles colocam eles dentro de casa justamente para o vento não levar embora. E passamos ali mais 2 dias na casa daquele irmão, porque essa aldeia de Sangé foi o nosso ponto de apoio, onde no outro dia a gente foi até Bangula, então a gente fazia a reunião e voltava para dormir. Depois a gente partiu para Malanga, uma outra congregação. Então nós ficamos ali. Irmãos, uma satisfação muito grande a gente notou naqueles nossos irmãos em nos receber. Um carinho muito especial. E principalmente, inclusive, daquele senhor que, muito embora não sendo da nossa igreja, mas ele participou da primeira reunião nossa, chegada, recebeu o nosso abraço e ele se dispôs a nos colocar em sua casa e também comprar um colchão. Acredito que até financiado, né? Porque a situação lá não é brincadeira. E aquilo para nós foi motivo de muita alegria. Fizemos as nossas reuniões, chegamos nessa congregação de Bangula, onde os nossos irmãos estavam construindo um templo, e eles não faziam parte de nossa fé. Mas quando participaram da nossa primeira reunião, o pastor daquela igreja nos levou até lá. E aí entregou, olha pastor, aqui eu quero que pertença à igreja apostólica. Vocês vieram aqui para nos trazer vida, para nos trazer paz. E nós já temos absoluta certeza que nós daqui para frente vamos conhecer Jesus. Irmãos, e hoje está faltando a gente registrar aquela igreja,
Mas uma igreja mal acabada, porque eles não rebocam. Essa igreja que nós vimos lá é uma igreja de bloco que eles se reuniram e fizeram. Só que não tem janela, nós precisamos fazer a janela, precisamos melhorar o púlpito. São recursos que precisam ser enviados para que estas coisas aconteçam. Voltamos novamente para Sangem, fizemos reunião, porque todas as vezes que a gente voltava ao nosso ponto de apoio, a gente fazia reunião. E no final, no último dia que nós fizemos a reunião em Sangem, eu fiz questão de pedir para os pastores darem o seu depoimento em relação à nossa ida lá. Porque esse ponto de apoio a gente agregava bastante pastores daquelas congregações, porque não foi possível a gente visitar todas, ou pregar em todas as congregações. Então eu pedi ao pastor Zé, olha, liga para todos os nossos pastores desta região e peça para ele vir até aqui o nosso ponto de apoio, porque eu preciso conversar com eles e saber como eles estão e se estão dispostos a viver a nossa doutrina e a nossa disciplina, porque nós vamos pregar a mensagem desta igreja que foi iniciada nos anos de 1958, 60. Nós precisamos falar a verdade, porque a distância é muito grande. Não temos que se estar passando a mão na cabeça e depois daqui um ano falando quem nós somos e o que nós queremos. A hora é agora e nós vamos falar agora. E saber se realmente eles estão dispostos a nos seguir. Irmãos, e para nossa surpresa, o primeiro irmão que levantou, um pastor, com muita alegria no coração. O pastor José, ele estava fazendo a tradução do que ele pregava, do que ele falava. E o pastor José, naquele momento, ele disse, pastor, mas o que é para eles falar? Eu falei, irmão, não sei. Pede para eles falar alguma coisa, o que eles quiserem, pregar para a igreja, falar alguma coisa. E aquele nosso irmão, a primeira palavra dele foi o seguinte, nós estávamos na cadeia. Nós estávamos na cadeia. Hoje nós temos uma família. Porque hoje realmente apareceu um povo humilde na nossa aldeia. Um povo que não sai daqui, nos abandona aqui, para ir dormir em hotel. Um povo que chega e assume a verdadeira vida que nós vivemos aqui. Um povo que come no mesmo prato que nós comemos. Esse era o povo que nós esperávamos. Esses são os missionários que nós esperamos aqui. E graças a Deus chegou. Agora nós só pedimos uma coisa, em nome de Deus. Não nos abandone. Foi o que ele disse. Pastores, olhou para nós. Pastores, só peço uma coisa a vocês. Não nos abandone. Nós precisamos muito de vocês. Irmãos, e tinha na cumieira da casa ainda uma latinha, porque lá eles batiam aquele bumba, como aquelas coisas, né, ruins que... E dançavam a noite toda. E ele foi lá e pegou aquela lata e disse aqui, olha aqui, ó. Foram as únicas pessoas que tiveram a coragem de falar que isso daqui é pecado e nós já deixamos, graças a Deus. Então essa é a nossa verdadeira família. Então, irmãos, isso é para dizer que nós não podemos ter medo de divulgar a nossa doutrina e a nossa disciplina. Não podemos ter medo. Devemos confiar na nossa querida Santa Avó, porque enquanto nós estamos falando, ela está operando naquele momento. E nós fomos muito criteriosos na nossa mensagem e muito verdadeiros, porque, irmãos, há muitos costumes naqueles países, principalmente de um homem ter mais que uma mulher, a cultura deles. E tudo isso nós ensinamos para ele. Mas também não abandonamos. Já que arrumou, então vai ter que cuidar. Não abandonar. Não deixar de lado, porque se um homem deixa uma mulher de lado com filhos, vai passar fome. E aí, como vai fazer? Qual que era a nossa saída? Alguma coisa nós tínhamos que fazer. Abandona, escolhe a mais modesta e as demais deixa de lado? Não. Já que você arrumou, cuide. Agora não repita daqui para frente. Os jovens, não façam mais isso. Você vai ter um encontro com Deus, com Jesus, a Santa Avó. Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo.
E eles precisam levar vocês para o reino dos céus. Irmãos, e tudo isso eles receberam com bastante alegria, com bastante amor, com bastante carinho. E graças a Deus, a nossa igreja, ela vai crescendo a cada dia, a cada instante, e por que não dizer, a cada minuto. Mas nós precisávamos, irmãos, continuar a nossa viagem. E daquela aldeia de Sangém, nós partimos para a congregação de Salima. Uma congregação que fica num ponto, irmãos, numa região muito seca. Nós chegamos lá, não tinha nada, só areia e o mato seco. E ali, irmãos, foi uma congregação que me comoveu muito. Me comoveu bastante. E foi aonde eu comecei a passar para eles o grande poder da nossa querida e santa avó. E dizer a eles que o que eles precisavam ali, irmãos, era da natureza. A natureza precisava se manifestar naquele lugar. E disse a eles que a santa avó, ela recebeu todo o poder de Deus para dominar a natureza. E enviar aquilo que fosse preciso para eles. E fui muito claro. Vocês precisam de chuva. Vocês conhecem a Santa Avó Rosa, vocês conhecem o Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo está aqui conosco, é um templo simples. Não é um templo aconchegante, mas são essas pessoas que Deus, o nosso Pai, olha. E a Santa Avó está olhando para vocês. Peçam a partir deste momento. Nós também vamos pedir à Santa Avó. Nós vamos pedir ao Santo Irmão Aldo. E estes santos de Deus nunca desamparou o apostólico brasileiro. E eu tenho certeza que vocês também não vão ser desamparados. E esta seca que assola este país, há 2 anos, como vocês nos contaram, jamais isto vai acontecer. Basta vocês merecerem, fazerem a vontade do Consolador. Basta vocês nos ouvirem, porque nós estamos falando a vocês com sinceridade de coração. Irmãos, uma coisa importante que eu notei, é que nós partimos de Caia, o país de Moçambique, para aquele país de Malaya, numa terça-feira. Nós passamos numa balsa, e aquele rio estava muito seco, bem lá embaixo, muito seco mesmo. E na volta de Malawi, nós tínhamos que passar por aquela balsa novamente. E quando nós estávamos chegando no rio, eu percebi que o rio estava muito cheio, mas não tinha chuva, estava tudo seco. Eu falei para o pastor Valmir, pastor Valmir, olha a situação desse rio como está. O que está acontecendo? Ele falou, olha, vamos perguntar para o rapaz da balsa, porque aí ele vai nos contar, porque em algum lugar choveu. Em algum lugar choveu. E ele foi lá e perguntou para aquele moço da balsa, por que esse rio está tão cheio se não teve chuva? Ele falou, não, é que choveu lá em Malawi. Irmãos, isso é o poder da Santa Avó. Nós pedimos à Santa Avó, vó, esse povo precisa de chuva. A riqueza deles é chuva, vó. Mostra para ele quem somos nós, o que a senhora tem feito por nós no Brasil. Ajuda-o. E aquele irmão daquela congregação, irmãos, ele me disse naquele momento, eu conversando com ele, ele falou, pastor, a previsão de chuva aqui vai ser para bastante chuva, mas só a partir de novembro. Irmãos, nós estávamos lá em agosto. Isso não é coincidência, irmãos, isso é milagre. Não pode ser coincidência. Na terça-feira nós estávamos passando naquela barca, nós tiramos foto. Os irmãos que podem observar os vídeos, observem direitinho que vocês vão observar a foto tirada, porque quando nós estávamos indo para Malawi, eu também gravei, mas ele deu um comando lá que não saiu, deu errado, mas tirei bastante foto mostrando as margens do rio. E quando nós estávamos voltando de Malawi para Moçambique, aí eu fiz aquele vídeo, inclusive a gente remando aquela balsa, porque ela é no braço. E o rio muito cheio, e sem nada de chuva. Isto para provar, irmãos, que a Santa Avó está com eles, que a Santa Avó está conosco, que a Santa Avó é viva, que a Santa Avó é um anjo de Deus,
e que o nosso santo irmão Aldo, ele continua conosco neste santo caminho. Mas nós não paramos por aí. Seguimos, irmãos, para a congregação de Combongo, cada nome diferente do outro, mas é isso mesmo. De Salima nós seguimos para a congregação de Combongo. Irmãos, foi o momento que mais me deixou emocionado, foi na congregação de Combongo. Eu cheguei na congregação de Combongo, do lado de nossa congregação que eles estavam construindo, estavam em ponto de cobrir. Tinha apenas uma casa, aquela casa pequena, uma aldeia. E eu cheguei ali, estava aquela senhora mexendo aquela chima, aquele angu de milho branco. E eu olhando aquela situação, meu Deus, minha santa avó. Não tinha outra panela. Olhava de um lado para o outro, não via nada. Não tinha um frango, não tinha um galo, não tinha um cabrito, não tinha um boi, não tinha nada, absolutamente nada. E eu estava ali preocupado, meu Deus, santa avó, só a senhora para olhar para esse povo. Ô santo irmão Aldo, faz alguma coisa por este povo. Eles não têm nada. Eles não têm nada, irmão Aldo. Santa avó, a senhora nunca nos abandonou. E eu estava ali, irmãos, naquele pensamento, fazendo a minha oração, e notando, irmãos, a tamanha pobreza daqueles nossos irmãos que estavam ali. Sem nada, absolutamente nada, porque essa chima, irmãos, a situação deles é tão complicada, que essa chima eles fazem, e eu perguntei para um dos nossos irmãos, mas vocês comem essa chima com o quê? Ele disse, quando nós temos um frango, alguma coisa, quando temos dinheiro, compramos um frango, então a gente pega aquele bolinho de chima, molha no molho de frango e comemos. É só isso que eles fazem. Mas quando não tem o frango, porque isso é muito difícil, o que eles fazem? Eles cozinham aquela chima, aquela polenta, né? Nós conhecemos aqui como polenta, polenta de milho. Eles cozinham aquela polenta, colocam um pouco de água no copo e colocam sal. Eles fazem aqueles bolinhos na mão, e ali coloca, molha na água com sal e come. Vejam a situação. E eu estava ali, irmãos, com aquela preocupação, santa avó, não é possível uma situação como essa. Quando eu menos esperei, irmãos, um dos pastores que estava conosco, o pastor João, ele veio com um franguinho, pequenininho, desse tamanho, não dava para comer. Ele chegou e nas minhas mãos, pastor, o irmão mandou lhe entregar isso aqui como oferta. Imagine, irmãos. Aí eu me lembrei daquela senhora que foi ofertar no altar, no meio de tanta gente rica, que mostrava o dinheiro que dava. Aquela senhora, ela pegou tudo o que ela tinha e entregou no altar de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo foi e disse, essa senhora foi a que mais ofertou. E fiquei, irmãos, emocionado com aquela situação e pensando, meu Deus do céu, nós temos um tanto no Brasil. A gente ganha, levando em consideração aqueles senhores, irmãos, a gente ganha muito aqui. A gente ganha muito. E muitas vezes nós vamos na congregação e chega lá, hoje eu não vou dar coleta não. Hoje eu não vou ajudar. Hoje eu vou tirar meu dízimo para comprar, sei lá, uma roupa, um sapato, comprar uma gravata bonita e deixa a igreja de lado. E vejam que aquele irmão do nada, eu não sei onde estava aquela ave. Eu sei que do nada apareceu na mão do pastor e ele disse, irmão, aquele senhor que está ali, ele mandou lhe entregar este frango aqui como oferta. Aquilo me comoveu de tal maneira, irmãos, de tal maneira, e eu fiquei preocupado. Falei, mas ele me deu tudo que ele tem. E agora o que eu faço? Devolvo? Não, ele vai ficar chateado, ele vai chorar. Não vai ser legal. Pedi para o pastor João, vai lá, fala para ele que eu estou chamando ele aqui. Irmãos, eu fiz isso. Eu peguei 200 meticais no bolso, abracei ele,
coloquei no bolso dele. Muito obrigado, que a Santa Avó lhe abençoe. Porque não era possível, irmãos. Era tudo que ele tinha. De repente, quem sabe, era o frango que ele ia comer naquele fim de semana. Ia ter o prazer de tomar pelo menos o molho, e eu não posso fazer nada a não ser devolver a ele algum valor para que ele possa, quem sabe, comprar 5 quilos de milhos e ter aí o alimento da semana. Naquele momento eu lembrei do santo irmão Aldo. E eu disse: irmão Aldo, o senhor sempre fazia assim e eu vou fazer também. E eu peguei 200 meticais. 200 meticais na nossa moeda é pouco. Dá para comprar mais ou menos um frango, daí uns 20 reais. Mas chamei ele, dei um abraço e coloquei no bolso dele. Santa Avó, que te abençoe. Muito obrigado. Pegamos aquele frango, levamos embora, chegamos na frente, trocamos por um maior, porque não dava nem para comer, né? E a gente precisava desfrutar da oferta. Falei, comer desse tamanho não tem cabimento, então vamos fazer o quê? A gente chega lá na frente, troca por um maior, paga a diferença e a gente vai saciar a oferta desse nosso irmão. E aí seguimos o nosso caminho. Irmãos, são muitas coisas que a gente tem para contar. Eu estou resumindo o máximo aqui para vocês, porque se a gente for contar a experiência que nós tivemos naquele país, uma tarde é muito pouco. E nós seguimos em frente, e um ponto importante também que nós encontramos foi na congregação de Xiri, uma aldeia que também nós fizemos o nosso ponto de apoio. Dormimos naquela congregação. No outro dia cedo, eram umas 9 horas da manhã, chegaram 8 irmãs, que viajaram 15 quilômetros a pé para ouvir os mensageiros. Vejam aí, 15 quilômetros, 6 irmãs, eram 6 irmãs. Todas de pano branco na cabeça, bem vestidas, chegaram ali, nos cumprimentaram, e aproveitaram ali e tomaram o café da manhã. Como ali era o nosso ponto de apoio, em Xiri, nós fomos fazer uma reunião em Béstala, é o nome lá, Béstala. Quando nós estávamos para sair, elas chamaram o pastor José. Pastor José, nós gostaríamos de acompanhar os mensageiros. Nós queremos ouvir a mensagem da igreja apostólica. Eu falei para o pastor Zé, só tem vaga aqui em cima na carroceria. Elas não se incomodam. Ele falou, aqui é aquela congregação. Viajamos para Béstala. E nós deixamos na aldeia de Xiri, lá mesmo, né? Tínhamos comprado um bode, um cabrito, porque lá o bode é a mistura mais barato. Compramos lá o arroz, compramos a chima e falamos às irmãs, olha, vocês fazem o almoço, para o almoço e para a janta. E fomos naquela congregação. Só que quando nós chegamos lá, o pastor José falou, olha, tem também a congregação de Amona, que nós precisamos fazer. Se a gente parar em Xiri para almoçar, não vai dar tempo de voltar e fazer novamente Xiri mais uma reunião. Então eu acho melhor a gente seguir direto e ir para Amona. Assim nós fizemos, saímos de Béstala. Quando nós chegamos em Xiri, que era onde o nosso ponto de apoio e onde estava sendo feito o almoço, eu falei para o pastor Zé, então o senhor desce, fala para as nossas irmãs ficarem aí para almoçar e elas assistirem a nossa reunião da noite. E o pastor Zé chamou elas e falou, olha, nós estamos indo para Amona, e como vai ter o almoço aqui agora meio-dia, as senhoras descem, e à tarde a senhora vai ouvir os mensageiros. Pastor José, pergunta para o mensageiro, para o missionário, se nós podemos acompanhar eles. Nós gostamos muito da mensagem da igreja, e nós queremos ir. Não tem problema. A gente janta à noite. Nós não queremos almoçar. Nós queremos ouvir a mensagem. Irmãos, isso é emocionante. Porque quantas oportunidades nós temos aqui de sair do nosso lar. Dá 1000 passos e está aqui dentro. Muitas vezes pegar um ônibus, uma condução, andar 10 quilômetros, 20 quilômetros, que seja, estamos dentro da nossa congregação. Ah não, hoje eu vou assistir online. Eu não vou, estou com preguiça. Online é melhor. Não é assim que acontece?
E aquelas nossas irmãs já tinham viajado 15 quilômetros a pé para assistir a nossa reunião em Chire. De Chire nós fomos para Bêstala, ela subiu na carroceria e foi. Voltou em Chire porque a gente tinha que passar para ir para Amona. Pedimos para ela ficar para almoçar, porque ia até lá e ia ficar com fome. Só à noite que nós iríamos estar de volta. E elas falaram, não. Nós não queremos almoçar. Nós queremos ouvir a mensagem da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É o que nós queremos. É lógico, irmãos, na frente tinha uma cidadezinha boa e o pastor José já tinha falado. A gente almoça lá na frente, né? Era 4 pessoas. A gente almoça lá na frente, num restaurante. Os irmãos até fiz algumas matérias lá, eu comendo lá um fígado de bode, né? E a gente desceu. Falei, pastor José, não é justo a gente ir no restaurante, todo mundo encher a barriga, e essas nossas irmãs ficar num sol desse em cima dessa carroceria. Tanto carinho que elas deram para a nossa igreja, o amor que ela deu pela nossa mensagem, chame elas e peça para ir lá almoçar conosco. Então aí elas foram almoçar conosco. Mas vejam, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que aquelas irmãs, elas estavam dispostas, elas não estavam pensando que nós íamos almoçar lá na frente. Não houve uma estratégia. Eles vão almoçar e não vão nos deixar no carro. Não, não foi isso. Aquilo foi o verdadeiro sentimento do amor. Eu prefiro a mensagem da Santa Vó Rosa. Eu quero a mensagem da Santa Vó Rosa. É muito mais importante para mim. Eu quero ter um encontro com Deus. Almoçar aqui, me alimentar aqui, vai saciar a minha fome só agora. E depois eu vou sentir fome novamente. E a palavra desta igreja, se eu conservar ela no meu coração, eu vou viver eternamente nos céus. Vejam que sabedoria. Vejam que sabedoria. E aqui a gente percebe, irmãos, que nós temos tudo. Temos uma grande riqueza nesse país abençoado. Temos uma grande obra neste país abençoado. Uma verdadeira igreja. Temos aqui o Espírito Consolador à nossa disposição. E muitas vezes nós não despertamos para servir mais esta Santa de Deus. Não nos preocupamos no momento do ensaio, estar presente para cantar, para louvar a Deus, a Santa Vó, para preparar o nosso coração, o nosso espírito, para um dia nos encontrarmos com o Pai. Muitas vezes deixamos de participar das nossas reuniões, vamos embora por qualquer coisinha, por falta de diálogo muitas vezes. Vamos embora e abandonamos tudo, não quero mais saber de igreja, vou embora. Enquanto aquele povo está lá, desesperado pela nossa mensagem, deixando de alimentar o seu corpo, para alimentar o seu espírito. Isso, irmãos, me deixou muito emocionado. E muito embora as lutas que a gente enfrenta naquele país, porque a gente não tem costume de viajar em estrada de terra, passar muitas horas sem comer nada, mas o carinho daquele povo é imenso. Tivemos uma outra congregação, já está passando um pouco do horário, mas eu ainda vou contar mais essa para os irmãos. Tivemos uma outra congregação lá, na congregação de Emipônia, eu acho que foi nessa congregação. Irmãos, nós chegamos também à noite, não, era mais ou menos de tardezinha. Estávamos ali, e o pastor José, ele foi e falou, olha, os missionários aí, eles gostam muito de dormir aqui, conosco, né, e se tiver algum lugarzinho aí para eles dormir, eles não vão atrás de pensão. Mais do que depressa, irmãos, um de nossos irmãos correu no cacique, né, que é o líder daquela aldeia, porque toda aldeia tem um líder. E geralmente o líder, ele ganha do governo para cuidar da aldeia. Então ele tem sempre um dinheirinho, ele tem uma casinha maior. E o irmão correu imediatamente naquele líder e pediu um colchão de casal. Olha a especialidade deste povo. A casa desse nosso irmão, ele mede aproximadamente 1,5 por 2,5. Então, coube exatamente o colchão de casal. Colchão de casal, coube ali meio apertado.
E a gente dormiu ali. E aí depois eu fiquei sabendo, eu conversei com o pastor José, que quando eles souberam que nós dormiríamos ali, ele correu naquele líder e pediu o colchão emprestado. E onde eles foram dormir? Porque não tinha outro lugar. Irmãos, eles colocaram a esteira no relento, em cima da areia, lá fora. Levaram os filhos e ali amanheceram o dia. E nós dentro da casa deles. Quem faz isso? Por que faz isso? É o verdadeiro sentimento do amor, irmãos. É uma demonstração de aceitação à nossa fé. É uma demonstração de carinho ao Consolador. É a ansiedade de um dia poder, irmãos, viver eternamente sorrindo. Porque eles já não aguentam mais o sofrimento, o que é demais. O sofrimento é demais. Pessoas que são rejeitadas, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de receber um abraço, chega alguém que acolhe, que abraça, que lhe dá o apoio. E foi justamente isso que nós pudemos ver naquele país. Muitas e muitas coisas, muitas histórias a serem contadas, mas o tempo não espera. E além do mais, eu tive a oportunidade de passar a todos vocês muitos vídeos. Puderam notar, puderam acompanhar comigo essa história. Mas devido a muitos dos nossos irmãos pedirem para que eu pudesse fazer essa palestra, então aí eu tive aí essa preocupação junto ao conselho de passar para vocês um pouco mais daquilo que nós vimos na África e mostrar a todos os nossos irmãos como se recepciona um ser humano, sem ter nada, apenas com o que tem. E eu estou falando isso, irmãos, para que a igreja se una mais. Logo mais, acredito que nesse próximo boletim, o conselho vai colocar aí o número da conta da expansão da África. Procurem no boletim, procurem guardar no coração, na sua mente, esse número, porque vai nos ajudar muito. Ainda antes de ontem, o pastor José, ele mandou um áudio para mim, dizendo que nós estávamos lá com 2 congregações para cobrir. E eu vi as congregações. Uma foi em Salima, que estava já em ponto de cobertura. Não, em Salima estava faltando mais umas 4 fiadas de bloco. E em Combongo já estava pronta para cobrir. E ele mandou um áudio para mim dizendo que nós precisamos cobrir urgentemente estas 2 congregações. Por quê? Porque os blocos lá, irmãos, são feitos de barro. Aquele barro que é feito na mão, eles fazem lá. E se nós não cobrirmos essas congregações, nós vamos perder. E ele disse, antes de ontem, ele disse para mim: pastor, ontem aqui deu outra chuva. E o que eu estou observando é que, muito embora as nossas chuvas aqui são sempre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, esse ano elas vão chegar mais cedo. Como já deu essa chuva de ontem, se chover mais, o que vai acontecer? A chuva vai derreter aqueles blocos, porque derrete mesmo, porque é barro. Não é de cimento como os nossos aqui. Então vai bater a chuva, aquilo ali vai derretendo, quando menos esperar, a congregação está no chão. Então nós queremos fazer um apelo aos nossos irmãos, para que nos ajude. Nós temos um trabalho imenso. Aquelas crianças, já pedimos para o pastor José dar uma olhada lá num terreno lá em Caia. O terreno não é muito caro, não é que nem aqui, que é 200, 300, 400 mil reais, mas não é um valorzinho também muito pouco, porque é cidade. E nós precisamos, irmãos, construir lá uma crechezinha, precisamos construir uma casa de apoio para o nosso povo, porque aqui são muitos que querem conhecer, principalmente as crianças, as mulheres que têm seus filhos, que gostariam de conhecer seus filhos, porque são seus filhos. Eles não têm pai, não têm mãe.
Quem são os pais dele? Quem são as mães deles? Somos nós, pais, mães. E eles nos têm como pais. Vocês não imaginam quando a gente chega, o carinho, o prazer de pelo menos tocar a mão em um de nós. Um querendo pular por cima dos outros para ter a oportunidade. E nós, calma, que a gente vai atender todo mundo. E eles ali naquele alvoroço. Os irmãos de lá, gente, pelo amor de Deus, para, não é assim, vamos com calma. Mas eles não ouvem ninguém, eles querem o abraço, eles querem o aconchego. Eles querem ter o prazer de tocar em nós. E a alegria é justamente porque sabe que é alguém que vai levando a eles o calor humano. E o socorro, irmãos, para saciar a fome daquelas crianças. Então deem valor a esta mensagem. Eu estou lhes falando a mais pura verdade. Nós precisamos trabalhar muito, e eu lembro de uma mensagem do Santo Irmão Aldo, no boletim. Nós temos muito que trabalhar ainda. E está aí. Talvez nós estávamos pensando que era aqui no Brasil. Já começou na África. Para finalizar, irmãos, eu conto ainda que quando nós estávamos em Beira, tínhamos já terminado a nossa missão. Nós já estávamos em Beira. Um pastor de uma igreja ligou para o pastor José. Já tinha tomado conhecimento que nós fomos lá e atendemos essas congregações. E ele ligou, nós estávamos em Beira. Ele falou: pastor, estou com um pastor aqui na linha, querendo conhecer a nossa fé, pedindo para vocês irem lá pregar para eles, que eles querem conhecer. Vejam bem, alguém que já falou para eles. Então, irmãos, o crescimento desta igreja lá na África vai ser uma coisa estrondosa. Vocês não imaginam como vai ser. Vai ser um crescimento assim. E se nós não acelerarmos os nossos passos, principalmente em relação aos valores, vamos deixar a desejar. E de quem é que a Santa Avó vai cobrar? De quem não fizer nada pela África, né? Porque já é nossa família, já é nosso povo. Já são nossos filhos, nós adotamos eles. E somos bem-aventurados por isso. Porque o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, também faria desta forma. Maria Isabel perdeu uma bolsa no refeitório. Então, uma bolsa perdida no refeitório, quem encontrou, por gentileza, entregar aqui, que aí será anunciada a irmã Maria Isabel, ok? Então, irmãos, são essas as principais notícias que eu preparei para falar aos nossos irmãos, e eu fiz justamente para procurar incentivar a todos os nossos irmãos a fazerem cada um a sua parte, porque já são dezenas de congregações que nós temos lá, e todas elas precisam de uma reforma, precisam de uma melhora, porque da forma que eles fazem, eu mandei as fotos, nós não temos como colocar uma placa de nossa igreja numa congregação daquela forma, não é menosprezando, mas é porque nós temos lá muitas congregações de outros credos que tem lá a sua placa, e de repente a gente chega, coloca a nossa numa congregação daquela, não vai ficar bem. Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa é essa daqui? Não, vamos dar uma melhorada. Vamos dar uma melhorada. Se juntarmos todo mundo, né, os empresários, aqueles assalariados, todo mundo, e fizermos cada um a nossa parte, não vai ter dificuldade nenhuma. E essa situação nós precisamos resolver com urgência, porque o povo já está preparado. E a Santa Avó Rosa e o nosso querido irmão Aldo já está operando naquele país. Irmãos, que a Santa Avó, o nosso Santo Irmão Aldo abençoe todos vocês. E guardem com muita sinceridade, com muito amor, estas palavras em seus corações. Vamos preparar o nosso galardão, fazendo o bem, fazendo a caridade, e levando, irmãos, o conforto, a felicidade a esses nossos irmãos africanos. Amém.